Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de inglês saindo e nesse vídeo a gente vai tratar do Future Perfect Continuous, ok? Então vamos lá direto para o vídeo lá. Então vamos lá pessoal, vamos para a explicação do Future Perfect Continuous. Para fazer essa explicação, como sempre, a gente faz aquele roteiro em que eu vou explicar o que é Perfect, o que é o Perfect Continuous. Depois eu insiro o Future Perfect Continuous nesse contexto. Eu mostro a estrutura do Future Perfect Continuous, uma comparação do Future Perfect Continuous, com o Future Continuous e os usos do Future Perfect Continuous, ok? Então vamos lá. A primeira ideia, a ideia mais importante é perfect, tá? Perfect é o the past of the e vai depender do tempo verbal que a gente está falando, tá? Então, perfect, the past of the, se for past perfect, vai ser the past of the past. Se for present perfect, será the past of the present. E se for future perfect, vai ser the past of the future. Como a gente está falando sobre o future perfect continuous, a gente está falando sobre o the past of the future, o passado de um momento no futuro. É a ideia do future perfect continuous. Então vamos lá. Perfect, the past of the. Aí você tem past perfect continuous, todos isso aqui. O future perfect continuous vai ser if the name of the tense is future, it is because it talks about the future. Tá? Então, future perfect continuous, o nome future não está lá à toa. Tá? Então ele é o the past of the future, não é à toa. Agora, por que continuous, né? Perfect continuous, de novo, continuous, o nome ali não está à toa. Se é continuous, é porque é uma ação em progresso. Né? Se for, como a gente está falando do future perfect continuous, if the name of the tense is continuous, it is because the action is not finished in the respective moment in the future. Tá? Vamos para a construção. Para fazer essa construçãozinha, tem uma sentença, né? Para não deixar a sentença livre por aí, eu vou colocar uma situação que é situation. I invite a friend. Essa situação ela vai se prolongar quase durante todo o vídeo, então sempre tenha essa situação que eu vou colocar agora em mente para a gente poder trabalhar as outras explicações, tá? Então, situation. I invite a friend to go to a bar at 7 p.m. But he tells me that he will arrive at 10 p.m. Then I tell him, there's no problem, you can get there at 10, but... Então, assim, a situação, eu convido um amigo para ir num bar às 7 da noite, mas ele me fala que ele só vai chegar às 10. E eu falo para ele, não tem problema, pode ir às 10, mas... E daí eu começo a colocar as situações do Future Perfect Continuous para a gente poder entender. Qual seria uma situação a estrutura da positive sentence? I will have been drinking beer for 3 hours when you arrive at the bar. Né? Então, I, subject, will have been faz as vezes do auxiliar, drinking é o verbo, objeto, beer, in a moment in the future when you arrive at the bar, tá? Se essa é minha sentença positiva, para eu fazer a sentença, para fazer a pergunta, eu inverto o sujeito com auxiliar. Will you have been drinking beer for 3 hours when you arrive at the bar? E a negativa, o not entre auxiliar e o verbo, I'll not have been drinking beer for 3 hours when you arrive at the bar. Essa daqui é uma construção que já foi explicada em um vídeo que eu vou colocar o link aqui em cima. Então assiste esse vídeo também para poder auxiliar aí na estrutura das sentenças. E para adentrar um pouco mais na estrutura, eu vou colocar aqui só o sujeito, o auxiliar e o verbo aqui para poder entender. Então o sujeito é um pronome ou um nome, né? Então, I, he, she, we, it, we, will, they. E não importa que pronome ou de quem você esteja falando, eu sempre vou ter essa estrutura. Will have been. Will have been. Como se fosse um carimbo.
ele nunca vai mudar. O que vai alterar é o verbo do ing que a gente queira. I will have been playing, I will have been drinking, I will have been watching, I will have been studying, e aí vai. Will have been nunca se modifica, é um carimbão que está lá. Se for a forma negativa, I will not have been. Esse I will not have been, posso contrair I won't have been. I won't have been watching, I won't have been playing, I won't have been driving. Você vê que também não modifica, eu só vou modificar o verbo do ing, ok? Bom, vamos lá. A ideia principal do Future Perfect Continuous, como já foi falado ali no slide, em algum slide anterior, é falar sobre uma situação futura que seja anterior a uma outra situação futura. Então é o passado do futuro, the past of the future. E essa ação que eu estou falando é uma ação contínua, por isso que é continuous, alright? Então vamos lá. The main idea of the Future Perfect Continuous: to talk about an action in the future which is still in progress at another moment in the future. Conclusion: this action is going to be the past of the future. When you arrive at the bar, I'll have been drinking beer for 3 hours. Então vê lá, se eu colocar essa situação numa linha do tempo, eu tenho aqui o passado, eu tenho aqui um futuro, eu tenho aqui um presente, e toda a minha situação que eu estou descrevendo é futuro. E eu vou ter aqui 2 momentos. Um momento que é when you arrive at the bar, e o outro momento é 3 hours before you arrive at the bar. Tá? E eu tenho aqui a minha ação de tomar cerveja. Então, essa minha ação de tomar cerveja começa 3 horas antes de você chegar no bar, que é aqui, ó, when you arrive at the bar, 3 hours before. Então essa situação começa aqui e ela vai continuar. Provavelmente ela vai passar desse momento when you arrive at the bar. E isso daqui vai ser a situação que vai estar em progresso no futuro. Então, se a gente olhar para cá, eu tenho esse momento no futuro, e isso daqui tudo isso daqui é o passado desse momento futuro, né? Então, eu tenho aqui o past of the future. É isso que é o Future Perfect Continuous. E isso daqui continuous porque ele vai continuar em progresso neste momento aqui, que é definido como futuro, ok? Vamos lá. Então, assim, eu estou falando sobre uma ação em progresso no futuro, no Future Perfect Continuous. Então, qual é a diferença entre o Future Perfect Continuous e o Future Continuous, né? O Future Perfect Continuous talks about an action in progress in the future, e o Future Continuous talks about an action in progress in the future. Vê lá que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para poder colocar essa explicação. Então, qual é a real diferença? O Future Perfect Continuous emphasizes the period of time e o Future Continuous emphasizes the action. Então, o Future Perfect Continuous fala sobre uma ação em progresso no futuro, mas enfatiza o período de tempo. E o Future Continuous fala sobre uma ação em progresso no futuro, mas ela enfatiza a ação. O período de tempo em que aquilo esteja ocorrendo não é importante do ponto de vista de quem está falando, ok? Então vamos lá. Future Perfect Continuous e Future Continuous. Uma situação lá, né? A mesma que a gente já colocou. Eu convido um amigo, ele fala que vai chegar só 3 horas depois, e eu falo que eu vou estar tomando cerveja por 3 horas, né? Tomar cerveja por 3 horas é um tempo relevante tomando cerveja, né? Então vamos ver como é que eu poderia fazer as 2 sentenças. No Future Perfect Continuous e no Future Continuous, né? Então, situation, action, drink beer, time, 3 hours. Future Perfect Continuous emphasize the period of time. I'll have been drinking beer for 3 hours when you arrive at the bar. Então, esse for 3 hours, eu estou querendo enfatizar esse por 3 horas. E o Future Continuous emphasize the action. I'll be drinking beer when you arrive at the bar. Não tem problema.
chega lá que eu vou estar tomando cerveja. Agora, vê que quando se eu falo, ah não, vá lá, chega lá, mas eu já vou estar tomando cerveja por 3 horas. Eu estou querendo inferir ali também que, pô, pode chegar lá, eu vou estar tomando cerveja por 3 horas, eu vou estar bêbado. Eu não falei que eu vou estar bêbado, mas eu tá lá entre as entrelinhas, né? Então você vê que quando eu enfatizo o período de tempo, eu estou querendo falar algo mais também, ou quero falar algo diferente. Então um enfatiza o período de tempo e o outro só olha para a ação, tá? Vamos ver uma outra situação? Vamos colocar um tempo menor então. Situation, action, drink beer, time, 10 minutes. 10 minutinhos tomando cerveja só. Não é um tempo muito longo, né? No Future Perfect Continuous eu vou enfatizar o período de tempo, emphasize the period of time. Então vamos ver como é que ficaria. I'll have been drinking beer for 10 minutes when you arrive at the bar. E o Future Continuous emphasize the action. I'll be drinking beer when you arrive at the bar. A primeira, em que eu enfatizo o período de tempo, eu posso enfatizar? Posso. Eu posso enfatizar, não tem problema nenhum. O problema é que não vai ter nada além. Ele é um período de tempo tão ridículo ali para aquela situação que eu estou querendo enfatizar algo que não precisa ser enfatizado, né? Então eu vou estar tomando cerveja por 10 minutos, hein? Por 10 minutos, cara? Nem tempo de colocar a cerveja no copo, né? Então, o que você faz nessa situação? Você enfatiza a ação. I'll be drinking beer at the bar, ok? When you arrive at the bar. Então essa é a diferença do Future Perfect Continuous para o Future Continuous. Um enfatiza a ação e o outro enfatiza o período de tempo. Então qual dos dois estaria certo numa situação? Por exemplo, vamos lá. Future Perfect Continuous, an action in progress. As duas, both of them talk about an action in progress in a moment in the future, né? Então aqui tomando cerveja. E a basic sentence for this is: when you arrive at the bar, I'll be drinking beer. Or when you arrive at the bar, I'll have been drinking beer. Qual das duas estaria certa? Daí a mesma resposta para todos os vídeos anteriores. As duas estão certas, né? Qual é a diferença? Depende do que você quer enfatizar. When you arrive at the bar, I'll be drinking beer. Eu estou falando só sobre a ação. Não estou enfatizando nada além da ação de tomar cerveja. Agora, when you arrive at the bar, I'll have been drinking beer for 3 hours. Eu estou enfatizando o período de tempo e de repente colocando alguma ideia ali implícita, não expressamente colocada, mas implicitamente colocada, do tipo, eu vou estar bêbado, né? Então se prepare que eu vou estar bêbado, né? Alguma coisa assim, tá? Então ambas estariam corretas e depends on what you want to talk about. Depende do que você quer expressar, do que você quer falar, ok? Então, conclusão. Future Perfect Continuous, Future Continuous. For one specific situation, it's going to be up to you to choose between the Future Continuous or the Future Perfect Continuous. If you want to emphasize the action, use the Future Continuous with its correct structure. If you want to emphasize the period of time, use the Future Perfect Continuous with its correct structure, tá? Então a conclusão é: usar um ou outro dependerá de você que está falando. Para o Future Perfect Continuous, eu vou enfatizar o período de tempo e eu sou obviamente obrigado a usar a estrutura correta dele. Para o Future Continuous, eu enfatizo a ação e eu também sou obrigado a usar a estrutura correta do Future Continuous, ok? Vamos lá para uma tradução para entender que a similaridade entre eles, né? Então vamos lá. When you arrive at the bar, I'll be drinking beer. Cara, se eu fizer uma tradução bem limpa sobre essa situação em português, eu falaria: quando você chegar no bar, eu estarei tomando cerveja. Ou até mais assim, popularmente, né? Quando você chegar no bar, eu vou estar tomando cerveja. Eu vou estar tomando cerveja, né? E quando eu falo when you arrive at the bar, I'll have already been drinking beer for 3 hours. Esse already aí é interessante para poder
fica mais fácil trazer os perfect continuous, né, para a minha ideia, né? Mas vamos lá. When you're at the bar, I'll have been drinking beer for 3 hours. Na tradução para situações em português, eu falaria: quando você chegar no bar, eu vou estar tomando cerveja por 3 horas. Eu estarei tomando cerveja por 3 horas. Você vê que é a mesma tradução, né? É a mesma tradução. Quando você chegar no bar, eu vou estar tomando cerveja. Ou, quando você chegar no bar, eu vou estar tomando cerveja por 3 horas. É a mesma tradução. O problema é que em inglês eu faço essa diferenciação do tempo verbal, porque um eu estou enfatizando a ação e o outro eu estou enfatizando o tempo dessa ação, ok? Mas a tradução é a mesma, olha lá. É que eu coloquei esse já aqui no meio, mas é a mesma lá. Eu fiz um copia e cola para poder colocar. Eu só inseri esse por 3 horas aqui no final, ok? Vamos lá então agora. Para entender pergunta e resposta usando o Future Perfect Continuous. O Perfect enfatiza o período de tempo, não é? O Perfect Continuous enfatiza o período de tempo, não é? Então, se eu estou falando do Perfect Continuous, para eu perguntar sobre o período de tempo, eu vou usar how long. How long, que é question word para falar sobre períodos de tempo, né? Quantidade de tempo, vamos falar assim. Então, o Future Perfect Continuous emphasizes the period of time, isn't it? And sometimes you want someone to emphasize the period of time in his or her answer. For that, you ask a question using how long. How long will you have been drinking beer when I arrive at the bar tomorrow at 10 p.m.? Então, por quanto tempo? Então, how long? Por quanto tempo você estará tomando cerveja quando eu chegar no bar às 10 da noite, né? Então esse how long é a question word básica para fazer perguntas usando o perfect continuous, past, present or future. Nesse caso é o future que a gente está usando, ok? E para a resposta, se alguém te pergunta how long, você vai ter que enfatizar na sua resposta o período de tempo. E para isso existem duas expressões, for and since, tá? Então, if someone asks you a question using how long, it is because he or she wants you to emphasize the period of time in your answer. How long will you have been drinking beer when I arrived at the bar? E a sua resposta, then your answer, in your answer you can use for or since. A diferença é que for, a construção do for será for mais a period of time, e o since vai ser o since mais a moment before. Então, vamos lá, eu estou falando sobre o Future Perfect Continuous, né? Então, since a moment before the moment we are talking about, tá? Então, vamos lá. For a period of time. Então, vamos lá. O que é um período de tempo? 3 horas, um dia, uma semana, um ano. Todos esses 4 elementos que eu coloquei ali são períodos de tempo. Existem milhares deles, tá? Então você pode inventar o período de tempo que você queira, mas ele tem que ser um período de tempo. Ele não pode ser um ponto no tempo. Ele tem que ser um período de tempo. Então 3 hours é um período de tempo, um período de 3 horas, tá? Então for 3 hours. Então eu posso responder I'll have been drinking beer for 3 hours. Agora, since, eu vou estar falando sobre um ponto, sobre um momento, não é sobre um período de tempo. Então, assim, since 10 p.m., 7 p.m., né, no nosso exemplo, 7 p.m. é um momento, não é um período de tempo. 7 da noite não é um período de tempo, é um momento. 3 horas é um período de tempo, mas 3 horas antes é um momento. 3 horas antes não é um período de tempo. Então presta atenção nisso, nessa diferença, ok? Então vamos lá. Since 7 p.m. Então desde as 7 da noite. Por 3 horas, mas desde as 7 da noite, tá?
Então, I'll have been drinking beer since 7 p.m., por exemplo, tá? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Past, future, e quando eu uso o for, eu vou usar o for e eu vou olhar para o meu período de tempo que está aqui, que é 3 hours. Agora, quando eu uso since, eu vou usar o since e eu vou colocar esse momento aqui. Então, since 7 p.m. until this moment here, tá? Vamos lá. Então, para essa resposta, usando o for and since, eu vou ter o for a period of time. I'll have been drinking beer for 3 hours when you arrive at the bar. For a period of time. E o since, a moment before the one that we're talking about. I'll have been drinking beer since 7 p.m. when you arrive at the bar. Ok? Vamos para alguns usos. E o primeiro uso é o que a gente tem falado até agora, né? To talk about an action in progress in the future in which you want to emphasize its period of time. When you arrive at the bar tomorrow at 10 p.m., I'll have already been drinking beer for 3 hours. E aqui é essa situação colocada na linha do tempo. Futuro, passado, now, e toda a ação que eu estou colocando aqui no futuro. Então é assim, you arrive at the bar at 10 p.m. Esse período de tempo, então 3 horas antes ou por 3 horas, eu vou estar tomando cerveja. A minha ação aqui começa desde 3 horas antes, vem e passa por esse momento e vai continuar ali para o momento no futuro, tá? Qual é o problema que a gente tem que prestar atenção sempre que a gente fala sobre o futuro contínuo, né? Então vamos lá. This action is temporary, porque ela vai acabar no momento lá no futuro. This action, então, assim, não é um hábito. This action will not be finished at a specific moment. Então, se ela é contínua, ela vai passar por aquele momento. E aqui o problema. It's advised to be used just with prolonged action. With instantaneous actions, you may fall in the gerundism mistake. Tá? Então vamos lá. Para o próximo uso é justamente sobre esse prolonged action para poder linkar a ideia anterior com esse problema, tá? Então, eu vou usar o Future Perfect Continuous with prolonged action. Is it possible to use Future Perfect Continuous with instantaneous actions? Yes. Technically, it is possible. Vou dar um exemplo. When the teacher enters the classroom tomorrow at 8 a.m., I'll have already been opening the book for 3 seconds. É possível? É possível. Não é impossível isso acontecer. Eu só falaria que é muito difícil. Isso é muito difícil porque eu estou falando sobre uma ação instantânea, aquela que você abre o livro e 1 segundo depois já abriu e a ação acabou. E a outra situação é Future Perfect Continuous é para enfatizar período de tempo. Enfatizar período de tempo. Você está enfatizando 3 segundos. Então vê ali que não tem senso nenhum nisso daí, né? Então, but check that the Future Perfect Continuous emphasizes the period of time. So there is no sense in doing that as you won't be able to emphasize the length of time. 3 seconds. Come on. And you may because of that you may cause the gerundism. Tá? Isso daqui acontece muito quando a gente fala em ligar, né? Então assim, veja que o verbo ligar é verbo diferente de falar ao telefone ou mesmo de falar. Então é assim, as pessoas falam assim, amanhã às 3 horas da tarde eu vou estar te ligando. Na verdade, a pessoa vai ligar, que é uma ação instantânea que dura ali 3 segundos, né? Você disca lá 6 números, pimba, acabou. A ação de ligar acabou. Daí depois você fala com a pessoa durante 1 hora, 30 minutos, 10 minutos. E você coloca aquele período de tempo no futuro e aquela ação vai estar em progresso. Então, às 3 horas eu vou estar falando com você, ok. Desde que você realmente esteja falando com a pessoa naquele momento.
Agora, o gerundismo é: amanhã às 3 horas eu estarei ligando para você. Pô, eu duvido. Eu acho que você vai estar ligando um pouquinho antes ou até um pouquinho depois. Às 3 horas você vai estar fazendo alguma outra coisa diferente. A não ser que você comece a discar o telefone lá 5 para as 3, demore 10 minutos para poder acabar de discar o último número. Daí você vai estar ligando para a pessoa às 3 horas da tarde. Então esse é o gerundismo, tá? Então é assim, minha dica: instantaneous actions não usa continuous, principalmente o future continuous ou o future perfect continuous. Sempre use o simple, tá? Para prolonged actions não tem problema nenhum. I'll be talking to you, I'll have been talking to you. Vamos usar o future continuous para poder explicar esse aqui, né? Então, tomorrow at 3 p.m. I'll be talking to you, I'll be watching television, I'll be playing football. Todos esses não tem problema, porque eles são ações que se prolongam no tempo. Aquelas ações instantâneas não usam. I will call you, I will phone you, I will open the book. Tá? Então não usem isso daí para não cair no gerundismo, ok? Então aqui, uma explicação da linha do tempo, né? Então, past perfect continuous with continuous actions e future perfect continuous with continuous actions, with prolonged actions, aquele que não tem problema nenhum. Então tem o past future, no past perfect continuous o now está aqui, no future perfect continuous o now está aqui, e a minha ação está devidamente colocada no passado e no futuro, tá? Então, yesterday at 5 p.m. e another moment in the past. Então a ação está em progresso, então não tem problema nenhum. Eu posso falar tranquilamente usando o past perfect continuous com uma ação que seja contínua, uma ação que se prolonga no tempo. Olha lá, então, a ação ela vem, ela se prolonga no tempo e ela passa esse momento aqui. E no futuro a mesma coisa. A ação começa aqui, continua, porque ela é uma ação que se prolonga no tempo, ela passa esse momento e vai continuar um pouco mais. Não tem problema nenhum. Agora, vamos comparar uma ação, uma prolonged action no future perfect continuous e uma instantaneous action também no future perfect continuous. Vamos ver o que vai acontecer com cada uma delas. Eu tenho aqui, um pouquinho mais para o lado. Então, past future now, future perfect continuous. Então, se é future, tudo isso aqui tem que estar no futuro, né? Isso aqui não é yesterday, isso daqui é tomorrow. Viu? Esse meu estagiário é complicado. Brincadeira, pessoal, só não faça essa bobeira aqui. Ops. Lá. Tomorrow at 5 p.m. Another moment in the future. Tá? Então vamos lá. No Future Perfect Continuous eu tenho aqui a ação começa aqui com a Prolonged Actions, tá? A ação começa aqui nesse momento, ela continua porque ela pode ser prolongada, ela continua, ela passa pelo momento que a gente está conversando e continua um pouco mais. Então não tem problema nenhum. I'll have been drinking beer for 3 hours when you arrive at the bar. Então é uma situação perfeitamente possível. Não existe gerundismo aqui. Agora, quando eu vou para instantaneous actions, vamos prestar atenção. Eu tenho aqui past now, tomorrow at 8, another moment in the future, ou another, uma outra situação para fazer referência ali no futuro. E a minha ação, que é aquela ação instantânea. Então, o exemplo lá da professora que chega na classe e o aluno está abrindo o livro. Eu estarei abrindo o livro quando a professora entrar em classe. É possível? É possível. Mas é muito mais possível isso ser um gerundismo. Tá? Se eu falar em porcentagem ali, a porcentagem é bem maior para o gerundismo ali. Eu chutaria no gerundismo. Daí o que acontece? Tomorrow at 8. Sei lá, 2 segundos antes a pessoa começa a abrir o livro e durante as 8 em ponto a pessoa ainda está abrindo o livro e vai continuar abrindo durante algum outro momento. Quando eu falo em instantaneous action, é aquela ação que ela acontece muito rápido.
Acontece coisa de 1 segundo, 2 segundos, né? Então, a minha ação ela vai estar quase junta ao momento que eu estou falando. Isso é uma instantaneous actions. Então, provavelmente, a ação não vai se prolongar pelo momento que a gente está conversando. Então, isso daqui vai acontecer o gerundismo. E mesmo que aconteça, para que vai usar o perfect continuous? Já que o perfect emphasize o período de tempo de 3 segundos. Nossa, que coisa importante, né? Então não faz sentido nenhum. Então não usem. Vamos lá. Terceira situação. Third situation. To emphasize a habit in the future. Uma outra situação aqui. I tell my girlfriend, we'll get married in August, but don't prevent me from playing football with my friends after we get married. Because, então eu falo para a situação que eu coloquei, né? Eu tô namorando, eu falo com a minha namorada, a gente vai casar em agosto, mas não me impeça de jogar futebol com os meus amigos aos sábados, tá? Porque e aí eu coloco uma coisa triste, né? Pô, eu já jogo com eles faz muito tempo, eu não quero perder esse vínculo com eles, então eu quero continuar jogando futebol com eles aos sábados, né? Então vamos lá. I tell my girlfriend, we'll get married in August, but don't prevent me from playing football with my friends after we get married, because I'll have been playing football with my friends every Saturday for 20 years when we get married. Então, eu vou estar jogando futebol com eles por 20 anos quando a gente se casar. Eu não quero perder esse vínculo com eles, eu quero continuar jogando com eles durante 21, 22, 23. Então eu faço every Saturday. Ele é usado ali, ele vai dar a ideia do hábito, enfatizando esse hábito, né? Então, vamos lá. Habit every Saturday. In period of time for 20 years. Então, details. Check that if the person wants, he can only talk about the habit without emphasizing the period of time. Se ele fizer isso daqui, ele cai no future simple normal, né? Então, I will always play football with my friends every Saturday until I get married, por exemplo, né? É um hábito ali sem enfatizar, usando o Future Perfect Continuous. Outro, State Verbs with Modified Meaning. Vamos lá. Future Perfect Continuous. Continuous. An action in progress. Então, o Continuous Form é para falar sobre uma ação em progresso. Uma ação, não um estado. Né? Então, se eu uso o Future Perfect Continuous, eu não vou usar para um estado. Eu sempre vou usar para uma ação. Então, não podemos usar a forma contínua, e isso, obviamente, o Future Perfect Continuous, para falar sobre uma ação, falar sobre um estado, sempre por uma ação. Então, vamos lá. Daí o que acontece? Se eu modificar o significado desse state verb, daí eu posso. Tá? Então, vamos lá. State verbs with a modified meaning. Então, basically, the continuous forms are used to talk about an action in progress. Then, if you are using a state verb, not an action verb, the rule is that this verb is used just in the simple forms. But if you modify the meaning of this verb, then you can use the future perfect continuous. I'll have got my Porsche for 1 year when we get married, meaning to possess. Então, I'll have got my Porsche. Com a ideia de posse, de estado, não tem ação na posse. Então eu não vou usar a forma contínua. Por quê? The idea is or you have a car, or you will have a car, or you won't have a car. It's impossible for you to be having a car. Então a ideia aqui é ou você vai ter um carro, ou você não vai ter um carro. Você não vai falar assim, eu estarei tendo um carro. Daí é até a parte do gerundismo aí até, né? Mas é impossível, você não usa no state verb for the continuous form. But if you modify the meaning of the verb to have, daí você pode. I'll have been having breakfast for 1 hour when you wake up, meaning to eat.
né? Então eu estarei tomando café da manhã por 3 horas, por 1 hora, quando você acordar. Daí eu modifico o significado desse verbo to have para um verbo significando uma ação, né? Daí eu posso usar. Então, resumidamente, o que a gente tem são três ideias, 3 ideas. Perfect is the best of the, é sempre isso. Perfect é sempre o passado de alguma coisa. Passado do quê? Passado do tempo verbal que você está falando. Então, se é future, the perfect is the best of the future. Como esse aqui a gente está falando do future perfect continuous, o future perfect continuous ou future perfect, if the name of the tense is future, it's because it talks about the future. Agora, continuous, future perfect continuous, if the name of the tense is continuous, it is because the action is not finished in the respective moment in the future. Então, tem essas 3 ideias aí em mente, né? O perfect é o passado de alguma coisa, se é futuro, é o passado do futuro, e se é future perfect continuous, é porque a ação ainda está em progresso nesse determinado momento no futuro, ok? Mais uma vez eu quero agradecer a Teacher Vera Helena, de Minas Gerais, que me ajuda muito nos vídeos e na tecnicidade aqui das explicações. A escola dela é VH Escola de Idiomas, uma escola que é credenciada aí ao Cambridge, então pode certificar ali alunos, né? E ela trabalha com aulas online também, tá? Então, é uma coisa que ela já vem fazendo há alguns anos, e agora com pandemia, ela tem se especializado ainda mais nas aulas online, tá? Contato dela é vhescoladidiomas@gmail.com. Manda um e-mail para ela para fazer qualquer pergunta que ela responde, tenho certeza disso, ok? Pessoal, qualquer pergunta, dúvida, manda um e-mail para inglêspravocê2@gmail.com, Instagram e também tem o Facebook lá. Então é isso aí, pessoal. Isso daí foi a explicação do Future Perfect Continuous, uma explicação que acompanha e tem o mesmo fluxo das explicações do Present Perfect Continuous e do Past Perfect Continuous. Então fica um pouco mais fácil de entender o vídeo ali, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.